Olá pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Heloísa Santos, sou psicopedagoga e esse é o nosso espaço aqui no YouTube. Aqui a gente vai discutir sobre temas relacionados à dificuldade e os transtornos da aprendizagem. Vou começar primeiro pedindo para vocês que ainda não se inscreveram no canal, que se inscreva no sininho aqui embaixo. É rápido e é grátis e você vai me ajudar bastante. Assim eu vou poder postar mais e mais vídeos, podendo ajudar a professores e pais que querem ajudar seus filhos com dificuldades de aprendizagem. Essa lista de pessoas inscritas, elas sempre recebem em primeira mão assim que eu posto os vídeos, tá? Assim como é no YouTube de verdade. Esses vídeos, eles oportunizam um grupo de pessoas, né, que precisam realmente saber lidar com a dificuldade de aprendizagem, seja do seu aluno, seja do seu filho. Então, eu tenho certeza que com a experiência que eu tenho de mais de 30 anos na educação e mais de 10 anos na clínica, atendendo individualmente cada criança com dificuldade de aprendizagem, vai poder ajudar bastante vocês, tá? Então, conto com vocês na participação aqui do meu canal, se inscrevendo, dando sugestões, falando dos vídeos, o que vocês gostariam que eu falasse aqui. Se ficar alguma dúvida, manda que eu vou responder um a um, tá? Eu quero realmente ajudar você que tem um filho ou aluno com dificuldade de aprendizagem, tá ok? Então vamos lá. Hoje eu separei para a gente conversar sobre como ajudar o seu filho que tem dificuldade de aprendizagem, tá? Como que os pais podem ajudar nos deveres de casa para essa criança que tem muita dificuldade de aprendizagem. Então, primeira coisa que a gente precisa observar e chegar à conclusão é se realmente o seu filho tem dificuldade de aprendizagem. Se você observa que ele tem dificuldade para fazer os deveres e você não está conseguindo ajudar, primeira coisa que você faz, conversa com a professora e pergunta se ela também observa isso na sala de aula e se ela observa, o que ela sugere, né? Eu sugiro que você procure um psicopedagogo para fazer uma avaliação com base no aprendizado. Mas se a professora já tiver algumas observações palpáveis, como por exemplo, ela dizer que o comportamento dele é muito agitado, que ele não fica sentado na cadeira, que ele levanta toda hora, que ele não consegue ficar sentado prestando atenção nas explicações e também nas atividades que ele precisa executar, então eu sugiro que você procure uma psicóloga, de preferência com especialização em TCC, tá? Que trabalha diretamente com o comportamento. Se ela disser que ele fala pouco, o pouco que ele fala errado, né? Na pronúncia das palavras, principalmente nas palavras que tem L, R, LH, NH, então você precisa procurar uma pessoa que seja formada em fonoaudiologia e ela vai fazer uma avaliação, tá? Tanto um caso quanto o outro, mesmo você procurando o profissional específico para a dificuldade principal do seu filho, que é o comportamento, que atinge o aprendizado, e a fala, que também atinge o aprendizado, você muito provavelmente vai precisar também da ajuda de um psicopedagogo que vai trabalhar paralelo a um dos profissionais, seja o psicólogo, seja o fonoaudiólogo, tá? Então esse é o primeiro passo para você ajudar o seu filho que realmente tem dificuldade de aprendizagem e que já foi apontado pela professora, tá? Bom, mas vamos lá. O que a gente vai falar hoje é sobre como ajudar o seu filho que já está tendo essa assistência, tanto seja fono, seja psicólogo ou psicopedagogo, mas você precisa em casa ajudá-lo nos deveres de casa. Então vamos lá. Vamos a algumas dicas e observações muito importantes que você precisa fazer. Primeiro, saber como ajudar, você precisa chegar à conclusão a partir de observação. Então você tem que observar o seu filho
estudando e fazendo os exercícios, tá? Então você primeiro põe ele para fazer o exercício e aí ele já vai começar, eu não sei, eu não consigo, eu não sei, eu não consigo, eu não sei, eu não consigo, né? Eu não sei fazer isso, enfim, são as frases chaves que uma criança com dificuldade de aprendizagem fala, é uma defesa dela, né? Então a primeira coisa que você tem que falar para essa criança é, claro que você consegue, todos nós conseguimos, você não é diferente. Você pode não estar conseguindo por alguma dificuldade que você tem. Então, eu quero que você mostre para mim que dificuldade é essa. Vamos lá. Então, incentiva ele a fazer, mesmo que errado. E aí, quando ele começa a fazer e você observa que ele está fazendo errado, você vai ter uma observação e uma conclusão de como você vai poder ajudar, né? Vou dar um exemplo. Se é, por exemplo, português, ele tem que ler um texto para poder responder algumas perguntas. Primeiro passo, ele não está conseguindo ler, né? Ele está com dificuldade de leitura e também, logicamente, pelo tempo que ele vai demorar a ler o texto todo, ele não vai conseguir também interpretá-lo para poder responder as perguntas solicitadas na atividade. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ler o texto para ele de uma maneira lúdica, como se você estivesse contando uma história e fazendo ele participar dessa contação de história, dessa leitura do texto. Então você vai ler uma vez e aí você vai perguntar para ele: conseguiu entender o que eu li para você? Aí ele, mais ou menos. Aí a segunda leitura você vai fazer junto com ele. Você vai ler e ele vai ler novamente aquilo que você leu. Se ele vai decorar ou não é outra questão. O primeiro passo é incentivá-lo a ler, já que ele tem dificuldade nisso, tá? Então a primeira vez você leu sozinha, de uma maneira bem lúdica. A segunda vez você vai ler e ele vai repetir o que você está lendo. E a terceira vez você vai ler de novo, de uma maneira lúdica e mais rápido. Aí sim, você vai começar a fazer as perguntas. E aí você vai observar se ele vai responder ou não. Na maioria das vezes ele vai responder. Mas aí vamos para a escrita. Ele vai ter que responder essa pergunta escrevendo, né? E aí você vai observar se ele consegue escrever ou não consegue escrever. Ou se ele consegue escrever com alguns erros, seja gramatical ou mudança de ordem nas letras. Ou falta mesmo de algumas letras. No caso de dislexia, transtorno do PAC e assim vai. Ou mesmo desortografia, quando a criança escreve a palavra errado de acordo com as normas gramaticais, tá? Então, tudo isso que você for observando, ele vai escrevendo e você vai pontuando. Lê aqui, vê se é isso mesmo. E ele lê e fala assim, não estou conseguindo ler. Claro, se ele escreve uma palavra com letras trocadas de lugar, ele próprio, quando for ler, ele não vai conseguir. Então, você sabe o que ele quis escrever, mas ele não consegue ler. E você fala, será que não seria casa? Ah, é casa. Então escreve casa. Aí ele vai escrever. Escreveu errado de novo? Aí você fala, mas lê de novo, vê se você consegue ler. E aí você vai pronunciando o som das letras da palavra casa até que ele consiga escrever a palavra casa, tá? Veja bem, isso é um processo que não significa que você está ajudando o seu filho a romper com a dificuldade dele de aprendizagem. Você está ajudando o seu filho a ter incentivo pelo estudo e que ele observe os erros dele. Isso não descarta o profissional qualificado para ajudá-lo corretamente, de uma maneira técnica, com ferramentas apropriadas, certo? Você está estimulando porque isso é fundamental para que ele tenha vontade de estudar, para que ele perceba as dificuldades dele e para que ele se esforce para não errar aquela mesma palavra numa segunda ou numa terceira vez que ele for escrever novamente, tá? Então isso é muito importante que fique claro para você que isso não substitui o profissional qualificado, seja o psicólogo, seja o fonoaudiólogo e seja o psicopedagogo,
Muito bem, agora eu vou dar um exemplo de matemática, ok? Faz de conta que sejam contas simples, tipo 2 mais 2, 5 menos 3, ou 10 mais 5, e assim vai, né? Operações de adição e de diminuir, né? Subtração. Você pode usar o que você tem na cozinha, seja macarrão, tipo gravatinha, ou aquele vazadinho, uma argolinha, seja feijão. O arroz não, porque é muito pequenininho. O milho também é bom. Outro também muito bom é o grão de bico, que é um pouquinho maior, né? Você não vai jogar fora depois, você pode reaproveitar, até porque você vai lavar esses alimentos para poder prepará-los, né? Mas então vamos lá. Usando o grão de bico, por exemplo, aí você vai fazer a quantidade da conta, a primeira parte, que é 4 mais 2. Aí você vai e coloca 4, e embaixo você coloca 2. E aí 4 mais 2. Aí você pede para ele contar as 2 tirinhas de grão de bico. E ele vai chegar à conclusão do resultado da conta de 4 mais 2. Para diminuir, você coloca 4 menos 2, né? Aí você coloca uma tirinha de 4 grãos de bicos. Agora você precisa tirar 2. Como é que você faz? Então ele tira 2 e vai contar, e ele tem o resultado da conta. Falando assim é muito simples, né? Eu sei, mas quando você começa a colocar em prática, você vai adquirindo mais habilidades para poder adaptar a maneira com que você está ensinando, ajudando o seu filho a superar principalmente essa barreira que ele cria para não ir adiante. Porque uma criança com dificuldade de aprendizagem, que não é assistida, seja pelo profissional e pela família, ela se rompe, ela fica incapaz, ela se sente incapaz e ela começa a sinalizar que eu não sei, não vou conseguir, etc e tal. Então, você conseguindo romper essa barreira já é uma grande coisa, tá? Bom, gente, hoje é isso. Dei só esses 2 exemplos de português e de matemática, bem simples, nos primeiros anos do ensino fundamental, né? Quando a criança ainda está na fase da alfabetização, que é do 1º ao 3º ano. Mas você pode me mandar suas dificuldades, suas questões, né? Se for uma criança com mais idade ou se for um outro tipo de dificuldade, me manda que eu vou responder para vocês. Por hoje é só. Espero que eu tenha contribuído bastante para vocês. E é isso. Muito obrigada. E não esquece, hein? Aqui, se inscreve no canal, no sininho, participe e você vai ser muito bem-vinda. E eu tenho certeza que você não só vai me ajudar no meu canal, como eu também vou ajudar você que precisa dessas sugestões que eu tô passando. Se não for o seu caso, se for um sobrinho ou se for um vizinho, mande então o link do canal para que essa pessoa possa ter acesso a essas informações que são valiosas, com certeza, para esses pais que precisam dessas instruções, porque às vezes ele quer ajudar, mas ele não sabe como, né? E umas instruções assim são muito valiosas, muito bem-vindas, ok? Muito obrigada e até a próxima. Tchau!